A gente tem uma situação também, tá, do Léo Ortiz. Porque o Léo Ortiz, ele falou ontem de novo, ele falou que ele tem o interesse de jogar no Flamengo, ele tá deixando isso claro o tempo inteiro, tá? Mas que ele tá lá, segue no Bragantino e, de acordo com a imprensa, teve uma reunião em São Paulo. Vai ter, né? O Flamengo vai a São Paulo para tentar resolver a negociação pelo Léo Ortiz, zagueiro do Bragantino. A gente vai para um break na Rádio Jovem Pan, seguimos no YouTube. Mauro, é uma novela que tá durando bastante tempo. O Bragantino, que é sempre o que a gente fala aqui, né? Do Flamengo, do Palmeiras e também do Bragantino. Tem dinheiro. Ele não precisa aceitar a proposta que ele não quer aceitar. Só que o jogador tá deixando claro, e ele deve estar falando lá no clube também. Tá falando, gente, pô, vocês têm que me ajudar. Eu vou para um clube que eu vou ter muito mais vitrine, que pode ser muito bom para minha carreira. E o Léo Ortiz está deixando claro de uma forma respeitosa com o Bragantino, em todas as entrevistas, que ele quer sair. Vai ter essa reunião e você acha que o Flamengo vai chegar a um acordo? Tem até o dia 7 de março, né? Isso, é. A notícia dos colegas lá do GE é que os dirigentes vieram para São Paulo, né? O Braz, o Spindle. Bem, o Léo Ortiz já deixou bem claro que ele quer sair, né? E há uma diferença aí de grana. Como eu já falei aqui antes, o Flamengo acho que sobe um pouco mais a proposta, que é de 6 milhões mais 7, né? Um por metas. Se o Bragantino estiver na faixa dos 8, 8,5, acho que é possível descendo um pouquinho, subindo um pouquinho e chegarem a um acordo. Eu acho que as manifestações constantes do atleta pela transferência, né? Eu acho que pesam. Ontem o Bragantino conseguiu se classificar duras penas contra o Águila Douradas, né? Lá nos pênaltis, foi um sofrimento danado. E avançou para jogar contra a Aurora ou o Botafogo, que se enfrentam hoje no Rio de Janeiro, né? Também em igualdade de condições, foi empate o primeiro jogo lá na Bolívia. Mas tudo depende disso. O Bragantino desceu um pouco a proposta, também subiu um pouco a proposta. Pode ser que agora, essa semana, realmente eles avancem. O fato dos caras vierem a São Paulo, acho que é um sinal inequívoco de que há uma chance de acontecer o acordo, né? Agora é isso, a coisa não muda. Você acha que fecha, Mauro? Eu acho que esse sinal de que a vinda deles a São Paulo, para se confirmar, ela é um sinal de que pode fechar, né? Sinal de que eles não viriam aqui à toa. Se vieram, porque o Bragantino já aceita abrir uma negociação de uma forma um pouco mais ampla, né? E eu não sei como, botando mais dinheiro, envolvendo algum jogador, aí tem que ver. O Flamengo não sobe de jeito nenhum mais do que... Sobe. Sobe, né? Sobe. Então pode acabar em uns 8 milhões de euros. Ofereceu 6 mais 7. Digamos que o Bragantino aceita. Vamos dar uma hipótese aqui, tá? 7 mais 1 por metas. Eu acho que o Flamengo chegaria nessa proposta, nesse valor. Porque é ele ou nada, né? Como eu já falei aqui antes, eles não têm outro zagueiro em mente. Se não for o Léo Ortiz, fica com os 3 jogadores da posição, que são o Davi Luiz, o Fabrício Bruno e o Léo Pereira, e mais os garotos da base. Cleiton, né? Que é o Cleiton, o Carbone e o Iago, se não me engano. Esses dois jogaram aí nessas partidas de pré-temporada. O Carbone, inclusive, jogou nos Estados Unidos com o Tite. Jogou até improvisado na lateral ali, fazendo no lado esquerdo. E já tem treinado com os profissionais. Mas pode ser que saia. Agora pode ser que a novela termine, né? O jogador quer sair agora. Assim, ontem eu estava vendo o jogo lá do Bragantino, né? O Red Bull Bragantino contra o Águilas Douradas. E aí eu fiquei pensando assim, poxa, o jogo do Vasco com o Marcílio Dias pela Copa do Brasil, a mobilização da torcida lá em Itaguaí, né? É Itaguaí, isso. Itaguaí é no Rio. Eu sempre confundo Itaguaí no Rio, Itajaí tem Porto e tal. A torcida estava lá e tal, torcendo, o Vasco fez 1-0, empate, né? Aquela coisa toda lá. Essa atmosfera era uma atmosfera de um jogo mais disputado do que o Bragantino na Libertadores, gente. Eu tenho jogos de Libertadores para sobreviver contra um time pequeno lá da Colômbia, correndo o risco de ser eliminado. Então, assim, eu acho que, como me disse uma pessoa que trabalhou no Red Bull Bragantino há algum tempo, outro dia o cara falou o seguinte: o Bragantino é um ótimo lugar para trabalhar, o Red Bull é um clube organizado, da multinacional, mas não pode ser fim de linha para ninguém que tenha maiores ambições profissionais. Ou seja, se o Palmeiras está interessado, aconteceu com o Arthur. Se o Flamengo está interessado, um São Paulo, um Inter, um Grêmio, um Atlético, o cara falar, peraí, gente, um time com mais torcida, um time que... Vitrine, sabe? né? E o jogo de ontem, você imagina se fosse o Flamengo e o Águilas no Maracanã valendo a classificação. É estádio cheio, é aquela coisa toda. E ontem parecia um jogo do Campeonato Paulista.
Só que o jogo dramático, digo, a atmosfera. Porque o que acontece? O Bragantino não tem torcida. Ali, como dizem na Argentina, tem muito doble camiseta, né? O cara que torce pro Corinthians, pro São Paulo, pro Palmeiras, pro Santos, eventualmente pro Flamengo, pro Grêmio, e que lá de Bragança, mora na região, aí joga. Eu sou São Paulino, joga Corinthians e vou torcer contra, vou lá, boto a camisa do Bragantino e tal. Quem realmente é Bragantino? Então o jogo contra o Águilas Douradas não desperta tanta. Né? Você vai torcer. Você torce contra o time que você não gosta e vai na sua cidade. Então é natural o desejo do cara. Tem 28 anos, né? Ele foi à seleção com o Tite, assim, é normal. Se fosse um outro clube maior, também seria normal. Eu falei, o caso do Arthur. Até te discutiu muito aqui a coisa do Arthur. O Arthur acabou que não deu muito certo na volta ao Palmeiras, já foi negociado com o futebol russo. Mas não tem como, cara. Você está no Bragantino, o Palmeiras quer te contratar e você fala assim, não, quero ficar aqui em Bragança. Ah, desculpa. E ele demorou para se destacar, né? Porque tem 28 anos. Pois é. Então, assim, a chance dele é essa. E como é um jogador de 28 anos, é um jogador maduro, que tem aí mais o quê? Uns 5, 6 anos de carreira sendo zagueiro, né? Pelo menos isso deve ter. Né? Se bem que há uns que jogam até mais. O Thiago Silva está jogando com quase 40 lá na Premier League. Não digo que chegue a tanto. Então é a hora do cara dar o passo dele, né? Então é natural. Eu acho que essa viagem dos dirigentes aqui até São Paulo é um sinal de que pode sair o acordo. Talvez até um acordo do tipo, ele joga contra o Botafogo semana que vem, né? Semana que vem que dia vai ser? 3, 4, 5, 6, né? 6. De repente... Quarta-feira, 6 de março. Joga contra o Botafogo e no dia seguinte faz a transferência, eu não sei. Aí eles vão ter que conversar tudo isso, né? Pelo menos um jogo poder contar com ele. E ele tá jogando a Vera, né? Bateu o pênalti ontem e tal. Red Bull vai enfrentar o Botafogo. Ou Aurora. Depende, né? Resolve hoje. É bom deixar o alerta. Dá pra duvidar. Botafogo ou Aurora. Mas é pesado pro Botafogo, hein? Tudo é pesado. O Red Bull Bragantino. Meu Deus. Porque eu tô vendo aqui a carreira do Léo Ortiz, é curioso, porque ele, 2017 a 2019, Internacional. Ele não despontou no Internacional. Não. Aí ele foi pro Sport. Parece que não tem nenhum jogo no Sport. Aqui em 2018. Aí em 2019 deve ter sido emprestado. E aí Red Bull Bragantino. É curioso, eu achei que ele era mais jovem. Quando você falou 28 anos, eu falei, esse cara jogou aonde? Chegou a jogar com o Fabrício Bruno lá, né? Sim. Não, mas então, ele demorou pra despontar. É difícil isso. O Paulinho foi assim, né? O Paulinho do Corinthians. Ele despontou mais velho. Ele é um zagueiro. No Audax. Ele é um zagueiro que ele tem perfil de jogador de meio campo. E dependendo de como o time joga, um zagueiro assim não se destaca, né? Porque um time que joga de uma forma mais defensiva, por exemplo, é o zagueiro físico. O Fabrício Bruno se destaca porque pela velocidade, não é pela saída de bola. Por isso que eles querem o Léo Ortiz. Eles entendem que é um jogador que tem passe, tem qualidade. O que o Rodrigo Caio era do Flamengo não é mais, que foi embora. Agora, ele é visto como esse cara para ter esse papel. Um zagueiro que tem qualidade com a bola como se fosse um meia. Para a partir daí ter construção de jogada. Aliás, o Rodrigo Caio não tem lugar nenhum, né? Até hoje, né? Não tá sem clube. Tá sem clube ainda, né? O Rodrigo Caio não acertou com ninguém. Tem uma notícia hoje aí que ele, inclusive, cogita parar de jogar. Né? Desmentiram. Eu vi isso, depois vi um desmentido. Eu vi as duas coisas. Vi a colega dando informação, depois lá corrigindo. Agora, é impressionante, né? Porque o Flamengo, ele tem aí Léo Pereira e Fabrício Bruno, que são caras que a gente fala aqui direto que tem vaga na seleção brasileira. Vaga não, vai. Que podem merecer uma convocação para a seleção brasileira. E já está querendo um outro zagueiro com nível de seleção brasileira. Ou seja, mostra essa preocupação do Tite com defesa, né? E também essa situação do Flamengo poder ter uma defesa ainda melhor. E porque tem muita coisa para jogar, né? Não vai dar para fazer a temporada toda só com os 3. Tem o Davi Luiz ainda. Não. Então, eu já contei os 3. Não, os 3 e mais, e mais o Léo Ortiz. Se os garotos jogaram, mesmo o Cleiton, que está mais tempo no profissional, ele jogou pouco, né? Não é um cara que você tem a certeza, se eu precisar do Cleiton durante o ano, ele vai dar conta. Talvez dê, mas e o Tite lá internamente deve saber, mas que com certeza ele sabe se pode ou não. Ele está treinando com o rapaz já há alguns meses. Então, o Flamengo hoje ele tem 3 zagueiros que você sabe que vão dar conta, que estão aí faz tempo jogando no profissional, o Fabrício Bruno, o Léo Pereira e o Davi Luiz. Então, seria bom, o Léo Ortiz e o Davi Luiz é já um cara mais veterano, então, e o Léo Ortiz é um bom zagueiro. Eu acho que os valores são bem altos,
São bem altos, mas o Flamengo tem essa possibilidade financeira de investir sem precisar ficar pensando em revender, porque não é um jogador que você vai revender, né? Pode revender para um mercado alternativo aí, para um russo às vezes contrata, né? O Zenit contrata muito jogador aqui do Brasil, às vezes nem contrata tão jovem. O futebol árabe, japonês, mas dentro do normal não. O Flamengo não está comprando o Léo Ortiz para revender, para ter lucro com ele. O Flamengo está comprando para ele jogar. Então, e eu acho que ele vem para disputar posição. Também é um valor alto, mas não é um cara que chega, vai vestir a camisa e jogar. Ele pode até ganhar a posição durante a temporada, mas não chega logo de cara à frente dos outros. Acho que ele vai disputar ali. Hoje, Fabrício Bruno e Léo... Eu acho que ele chega pro banco. O banco, a princípio, sim. Eu acho que ele chega pro banco, A princípio, sim. A zaga do Flamengo não sofreu gol ainda. Não, a zaga é muito boa. O Léo Pereira ninguém tira, irmão. Na minha opinião, o Léo Pereira tá jogando muito. Muito. O Fabrício Bruno eu gosto, mas eu acho que o Léo Pereira tá intocável. É o amor, né? É o amor. É. Você entende bem disso. Por sinal, vou ter que fazer um vídeo beijando os pés de Lívia Weber. Eu esqueci de fazer esse vídeo que eu prometi aqui no ar. Você prometeu que eu fui testemunha. Depois que você viu o Léo Pereira fazendo isso, você tem que fazer igual. Não, me falaram no ponto, você tem que fazer igual com a Lívia. Eu faço. Claro que eu faço. Eu beijo os pés dela de joelhos ainda. Bom, tá bom. Eu beijo o chão pra ela passar. Tenho certeza Sabe, que o Léo faz. Pereira aí até copia o seu exemplo também. Ela tá escutando aí, Guilherme Silva? Que eu tô fazendo uma declaração. Ela não escutou. Então não faz tanto. Ela não escutou. Então retira. Não, retira o que eu falei. Retira. Eu faço uma declaração de amor dessa no ar. E só quem tá ouvindo é o Guilherme Silva. É. Ah, não. Eu só vou dar uma declaração pro Guilherme. Digo que vou beijar os pés dela. E o Raul tá lá Digo que rindo. beijo os pés de joelhos. Digo que beijo o chão pra ela passar. E ela- E ela tá batendo papo com a Andresa. É. Lá no suíte. Não, eu não É ouvi mole? nada que você falou. É mole? Não, é injusto isso, é injusto, é injusto. Isso é inacreditável. Muito injusto. É isso que eu digo. Mas eu falo uma coisa pra ela. Eu passo um recado pra ela. O amor, ele não tem que ter uma recompensa, não. Eu amo, ela não precisa me amar da mesma forma. Olha Bonito. só. Você gostou, Bruno Prado? Eu tô impressionado. Shakespeare não escreveu isso. Eu tô impressionado. Shakespeare não escreveu isso. Ele não era bom assim. Mas eu digo. Ideias. O que esse homem mudou? Desde que ele chegou aqui, o que esse homem mudou? É impressionante. Você viu? Ele, sei lá. E você sabe o que ela tá dizendo lá no fundo? Deve ter feito M, né? Aí, né? Olha só. Sacanagem, foi espontâneo. Injustiça. É. E, ó, eu vou assumir a culpa. Fui eu que puxei o assunto hoje, nem foi você. Foi você. E eu beijo os pés. Há 2 anos, ele jamais falaria um negócio desse. Não. Até porque naquela época o Léo Pereira não estava jogando tanto, né?